Como dá pra ver aqui do meu lado, o nível do rio tá subindo já. Por quê? Porque tá chovendo, né? Tem chovido bastante. Então eu acredito. Está começando mais uma aventura. Hoje nós estamos em Ponte de Lima, aqui no norte de Portugal. Mais especificamente em Labruja, e hoje nós vamos levar vocês para conhecer mais um poço incrível, o Poço do Pé do Negro. O trilho é aproximadamente 13,5 km, mas como estamos começando aqui em Labruja, eu acho que a gente vai conseguir diminuir um pouco esse percurso. Então bora com a gente para mais uma aventura incrível! O trilho ele começa aqui por uma aldeiazinha aqui pequenininha, né? Bem perto da igreja. A gente deixou o carro ali perto da igreja. A gente até encontrou aqui um senhorzinho muito simpático. Ele nos orientou aí por dentro da aldeia, que tem menos, como é que se diz assim, menos lama, né? Porque tem chovido bastante aqui no norte de Portugal nesses últimos dias. Ainda bem, né? Porque teve muitas queimadas, então essa chuva já dá uma trégua nessas queimadas. Mas a parte ruim é que os trilhos ficam todo alagados, né? Mas não tem problema. A gente tenta contornar onde der, onde não der, a gente pisa na lama mesmo, faz parte. Bem, agora chegamos aqui no ponto, né? Aqui vamos ter que entrar no mato. Mas ainda é um ambiente urbano. Tem que ter cuidado aqui porque como choveu, tem muita folha e escorrega, né? Ó, os cachorrinhos já estão latindo ali. Tá tranquilo aí? Tá, chegamos no asfalto. Asfalto? Acho que a gente cortou o caminho que dava pra... E logo aqui no caminho, né, tem mais uvinhas aqui. Vou pegar uma pra A Luciene já não pode ver uma uva que ela quer logo experimentar a uva. Vê se tá boa, amor. Tá boa. Tá gostosinha? Então já dá pra matar a fome no caminho. E aqui é bem bonito, ó, ali em cima você pode ver uma igreja e tem a estrada. Aquela estrada que a gente vai lá pra Ponte da Barca. E aqui embaixo tem os moinhos. Eu acho que é aqui, amor. Tem uns passadiços aqui. Os moinhos. Tem até um mirador ali, ó. Um mirador ali. É. Eu acho que a descida é por ali. Isso, a gente vai descer assim aqui e vai passar por aqui, ó, eu acho. Porque aqui, ó, tem um passadiço aqui, eu acho que a gente passa por isso tudo aqui. É bem bonito, é bem pertinho também, né? É, mas é bonito, né? A gente tá fazendo o caminho aqui um pouco na estrada, mas daqui a pouco a gente vai ficar só rodeado aqui de natureza, como a gente gosta. A gente chegou aqui numa parte aqui. Tem umas casinhas aqui para vender também. E aqui parece um caminho antigo, né? Até bem bonitinho aqui. É. A gente saiu ali dos passadiços, porque ali não é o nosso destino. A gente pode até passar ali depois, mas... Eu acho que na volta, de repente, dá pra gente passar por lá. É, mas eu acho que aqui também, amor, não Não? Não tá legal não, hein? Acho que a gente vai ter que andar pra estrada mesmo. É. Aqui é meio fechado, tá em obra aqui. Não tem passagem. É, não tem. De repente até tem passagem pra lá, mas tá meio estranho aqui, né? Parece que tem obra e tal, então... Não sei se a gente pode estar aqui, então é melhor a gente ir pela estrada mesmo. Voltamos aqui pra estrada e pelo jeito aqui... É aqui mesmo. É ó. aqui que é a trilha, tem a marcação ali da PR. Então agora, aparentemente, estamos no caminho certo. Não é ali pelo mato, é pelo asfalto. É isso. Mas temos que seguir. Vambora. E essa aqui é uma parte bem rural. Ó, tem muito... Tem as ovelhazinhas ali.
Tem aqui umas plantações aqui de uva aqui em cima. Tem várias parreiras aí, né? Muitas parreiras. A Luciene tá aproveitando aí, já estão aqui na estrada, estão comendo uva. Não, é só as que estão pra fora, assim, estão pra rua, entendeu? Se tá pra rua, aí eu posso pegar umazinha. E as ovelhinhas estão ali, ó, só descansando, de comer, agora tá tudo descansando. Estamos chegando aqui numa plaquinha aqui de Vinha Velha, Casa Nova. E olha a tranquilidade, por enquanto não tá nem passando carro na estrada. A gente só ouve a nossa voz e os passarinhos. Tem bastante passarinho. Isso aqui é oliveira, né? Eu acho. É oliveira. É uma oliveira bem grande, tá cheio de azeitona ali, ó. Meus amigos, isso aqui é uma relíquia. Isso aqui, os jovens de hoje em dia não sabem o que é isso aqui. Era o que a gente usava, mas esse aqui já é moderno, né? Que aceita cartão, que antigamente era de ficha. A gente botava as fichas assim e quando tava perto de acabar a gente tinha que trocar e botar mais ficha. As modernidades de hoje em dia mudou tudo, né? Muito bom. Nostalgia. Isso é só nostalgia. Bom, essa trilha aqui, né, comparada a Minas dos Carris, ela é bem mais leve, bem mais tranquila, curta e tudo mais, né? Se a gente fosse fazer ela completa, daria 13 km, mas eu acho que a gente deve fazer mais ou menos a metade. E aqui você não precisa subir, montanhas também, né? Então é bem mais leve. Sim, é bem mais leve e hoje a previsão era de chuva, mas mesmo assim a gente resolveu vir, a gente trouxe capa de chuva, trouxe tudo. Porque a gente vai precisar agora, né, fazer o treino, ou seja, a gente não pode vacilar, porque a gente quer fazer uma travessia ainda esse ano. Então a gente tem que manter o nosso corpo treinado, né? Isso aí. E aí começamos com a Minas dos Carris, já pra... acabar logo com o meu corpo, né? Eu fiquei destruído aquele dia. Exatamente. Mas aí agora a gente continua. Só que a gente continua fazendo os trilhos, agora um pouco mais leve, depois a gente tenta fazer outro mais pesado, e assim sucessivamente, né? Para a gente conseguir fazer esse trilho aí. E você acha que qual travessia a gente vai fazer? Escreve aqui nos comentários, se você acha que consegue adivinhar. O Léo e o seu castanheiro. O outono chegou, as castanhas estão aí disponíveis, né? Tem que ter cuidado aqui com o ouriço, e eu não tenho cuidado com o ouriço. Tem um aqui, ó. Mas esse tá verde. Mas tem aqui bem... Já tá abrindo? Tá. Pegar as folhas aqui, também não dá, a folha também não ajuda muito não. Não, vai machucar a mão aí, vai. Ó, vocês podem ver que tá aqui, ó. A castanhazinha ali dentro. Ela tá boa. Tá boa pra comer. Ah, mas... puxar que é o problema, porque pura. Mas é muito pouca castanha. E a gente não vai tirar do pé porque não tá na época ainda. Uma coisinha bonita. A gente fez uma curva ali agora e a gente já tinha passado aqui, mas a grande questão é que a gente não sabia que era aqui o trilho, né? Porque tem uns estacionamentos ali atrás bem interessantes, são 10 vagas de estacionamento, então vale muito a pena de repente deixar ali e começar o trilho daqui, né? Vamos ver se a gente vai chegar no lugar certo, eu acho que sim. O Léo parou aqui para apreciar o cogumelo, ele tem um fascínio por cogumelo, né? Antigamente ele só comia aqueles cogumelos enlatados, né? Champignon, mas aí conheceu o cogumelo natural, né? Aí agora todo lugar que acha cogumelo quer parar para filmar, fotografar. Cogumelo é muito bom, né? Todos são comestíveis, alguns só uma vez, né? Eu ainda vou achar nessas florestas aqui, nesses bosques, o cogumelo do maio. Eu tô atrás desse. Dizem que ali na Serra da Estrela tem, né? Mas a gente ainda não foi pra lá. Não sei. Já estamos ouvindo aqui o barulhinho da água, né? Então, acho que já estamos perto. E a entrada aqui, ela é bem depois ali da parte do estacionamento que eu gravei pra vocês.
Então significa que no verão deve ser muito cheio. Agora já estamos no outono. E mesmo se fosse verão, hoje, um dia como esse, né, que é tá mais frio um pouco, não é um dia que tá assim muito tranquilo, então acho que não estaria cheio. Mas num dia de sol, calor e verão, com certeza isso aqui deve ficar lotado, porque é muito perto da estrada mesmo. E acabamos de chegar aqui no Pé do Negro. É um pocinho bem raso aqui, dá para as crianças se divertirem. É bem próximo da estrada, como a Luciane já disse, né? E não é aquelas cascatas que a gente gosta mais de explorar, porque aqui é muito perto da estrada. Mas é bem bacana, no verão deve ser muito cheio isso aqui, né? Mas essa época do ano é uma opção legal de conhecer, de ver. E também uma opção para quem, como nós, gosta de tomar banho frio, banho gelado, né? Porque não tem ninguém, só tem a gente aqui. E ó, como é que é? Tem ali aquela partezinha ali, né? É bem bonito, né? Ali deve ser bem rasinho. Aparentemente né? Mas lá embaixo é mais fundo, ó. A gente pode tentar ir ali, né? Mais fundo. Só que não dá pra passar aqui não. Aqui não dá pra passar. Ali abaixo. Aqui embaixo tem mais um pocinho. O lugar é bem bonito. E nessa época do ano é mais tranquilo ainda, né? Porque só tem ninguém. Aqui só tem a gente. Vamos ver se a gente consegue dar a volta do outro lado. Porque o outro lado tá melhor, né? Já tá mais cedo. Se a gente não conseguir dar a volta, aí a gente tira o sapato e anda aqui. Então vamos lá, dá uma voltinha. Vamos. Voltamos aqui pro trilho, que é aqui pela estrada. Vamos tentar dar a volta no poço e descer lá pelo outro lado, que parece que tá mais seco e tem mais espaço aí pra gente colocar as nossas mochilas ali. Porque a gente vai aproveitar, né, tomar um banho para já se acostumar com as águas de outono e inverno. Exatamente. E a gente também pretende um dia fazer aqueles mergulhos gelados que o pessoal faz lá na Noruega. Na Inglaterra, tem muitas pessoas que o ano todo nas águas geladas. Mas na Noruega tem o pessoal, né? Ali já e tal. O pessoal que fura o gelo e... ali é brabo. Chegamos aqui na ponte. Atravessando aqui o rio. Eu acho que tem um caminho pra lá. Então eu acho que eu acertei quando eu falei pra gente tentar dar a volta. Vamos ver. Chegamos aqui na outra freguesia. Ó, o trilho que a gente está percorrendo aqui, ó. Viu? Trilho das Portelas, Moinhos de Várzea. 1,5 km, que é o 14. É o PR-15 aqui. Viu? Ó, então se a gente subir aqui, ó, PR-15, vai dar lá na igreja. Na volta a gente pode fazer esse trilho. Pode. Né? Vamos ver. Isso aí. Ou então a gente vai pros moinhos. Aí a gente tem que decidir. Mas vamos aproveitar aqui primeiro. Depois a gente decide. Pra quem se interessar, ó, tá aqui, ó, o endereço. Rua da Trofa. Rua da Trofa, chegou aqui a plaquinha aqui da freguesia, ó. É só entrar aqui no trilho para aproveitar o poço. E aproveitar a parte que tem ali um lugar, um espaçozinho para você botar suas coisas, para você pousar suas coisas e de repente até fazer um lanche. Mas se você fizer lanche ou qualquer coisa, leve seu lixo de volta. Agora tem que ter cuidado aqui com as folhas, que nessa época fica escorregadinho. Sempre fica muito escorregadinho, mas você já aprendeu, né, amor? Já, amor, já caí muito. E ó, é engraçado porque eu já, se vocês repararem, eu quase nunca mais estou vindo de mochila, né? Eu tô botando tudo para carregar. Mas como a gente vai fazer essa travessia aí que a gente falou mais cedo, não vai dar para ele carregar tudo, né? Aí então eu vou ter que carregar um pouco. Então eu tô vindo com mochila agora. A partir de agora tem que treinar, ó. Ficou presa aí, ó. Pra treinar, porque eu vou ter que dividir o peso, né? Claro que vai ser 70% do peso para ele, 30% para mim, mas eu tenho que treinar, né? Tá certo, tá certo.
Chegamos, já que o outro acesso era muito fácil, e a gente não gosta desses acessos fáceis, achamos aqui o trilhozinho bem bacana. E o trilho correto é esse, né? Para chegar no Poço do Pé do Negro, o trilho correto é esse, ou seja, chegar por aqui mesmo. Então, exatamente porque aqui tem mais espaço para você botar suas coisas e aproveitar um dia maravilhoso, como o dia de hoje, né? Tá nublado, mas continua maravilhoso do mesmo jeito, para tomar um banho e aproveitar, comer alguma coisa. No nosso caso, a gente vai comer uma sopinha que a gente trouxe. Como dá pra ver aqui do meu lado, o nível do rio tá subindo já. Por quê? Porque tá chovendo, né? Tem chovido bastante. Então eu acredito que no inverno mesmo, aqui tudo fique cheio d'água, né? Não acredito que dê pra passar. Mas como tem uma parte aqui atrás de mim, ó. Tem uma parte aqui atrás de mim, como dá pra ver aqui agora, que é mais alta, provavelmente aqui em cima dá pra você ficar. E aqui parece ser tranquilo. Eu não sei no auge do inverno, porque a corrente pode ser muito forte. Então tenha cuidado com essa questão aí, porque se você quiser fazer esse tipo de coisa, esse tipo de aventura no inverno, é melhor procurar um lugar que seja seguro, né? Que você não seja levado pela corrente. Agora já colocamos aqui o nosso equipamento aqui no local bem seguro e vamos ali no pocinho daquele mergulho refrescante, né? De outono, nosso primeiro mergulho de outono. É verdade, porque semana passada a gente não conseguiu mergulhar, tá? A gente ficou muito cansado da mina dos Carris, então a gente tem que aproveitar agora, o nosso primeiro mergulho de outono, porque, né? O inverno tá chegando e a gente precisa acostumar o corpo. Vamos embora pra dentro. É engraçado que as folhas, elas vão pros cantos, né? Eu não sei se é porque elas caem aí ou se... o que acontece, mas elas ficam só no cantinho. E a água hoje daqui tá boa. Eu achei que ia estar mais gelada, hein? Ali tem a quedinha da água ali. Não é tão raso como a gente imaginou. É, não é muito raso. Pelo menos essa não. Parte aqui, né? Engana. E lá é mais fundo ainda, porque dá pra ver que tá bem fundo. E agora começou a chover. Então tem que dar meu mergulho mais rápido do que eu tava planejando. Porque eu tenho uma concentração pra fazer isso, né? Mas tá bom. São as águas de outubro fechando o verão. É, no Brasil é as águas de março, aqui é as águas de outubro. Mas tá bom também. É isso. Tá ótima? É fresca mesmo, fica bom. Já tá sentindo aquele... Não tá eletrizando ainda não, mas fica bom, fica fresco. Deixa eu ver aqui. Pô, mas tá no fundo rápido. É, né? Pô, aqui já tá bem fundo mesmo. É, aqui já tá muito fundo, pô. Aqui, ó. Eu gostei aqui desse pocinho aqui. É, assim, no verão deve ser meio... O chato é que é bem perto da estrada, né? No verão deve ser bem lotado. Mas fora isso... Aí essa época do ano assim é bem bom. Mesmo com chuva, né? Porque na água é tudo molhado. Já quase não dá pé aí, né? Já tá no peito aqui, ó. Tá um fresquinho, mas não tá aquele geladão ainda de deixar a pele dormente. Não, ainda não, só em dezembro. E pra galera que quiser começar a se acostumar, essa época é melhor. Mas também tem que lembrar de trazer uma toalha,
porque você tem que sair daqui, se aquecer logo, trazer um poncho. Esquecemos o nosso poncho, né? Mas temos toalhas bem grandes aqui. Mas nós trouxemos algo para esquentar nosso corpo depois desse mergulho. Vai ser top. Um dia chuvoso, um domingo que normalmente as pessoas vão ficar em casa e a gente está aqui, ó, procurando pocinhos para nos refrescarmos e para mostrar para você também, para você vir em qualquer época do ano, seja inverno, verão, outono, primavera, e conhecer lugares lindos como esse, né? Alguns dos lugares que a gente mostra aqui, eles são lugares bem isolados, mas a gente também gosta de mostrar lugares mais acessíveis, que todos possam vir e também aproveitar um pouco, né? Porque nem todo mundo tem a facilidade que nós temos, a mobilidade que nós temos. Então, isso aqui é para a família toda. E agora a gente já acabou o nosso banho aqui, já se refrescamos e é hora de esquentar o corpo. Com uma sopinha, né? Sopinha portuguesa. Exatamente. Só faltava uma carne, botar uma carne aqui. Mas como a gente não tinha, né? Então eu fiz só com legumes mesmo. Mas mesmo assim tá uma delícia. O cheiro tá uma delícia. Agora a gente vai aqui se esquentar um pouquinho com a nossa sopa e voltar para dar umas caminhadas. Vai que a gente encontra outros riachos por aí. E continuamos no nosso treino. Exatamente, porque a gente quer fazer uma travessia muito top. Mais uma vez a gente esqueceu um papelzinho para limpar nossas coisas. Então, para a gente não jogar nada na natureza, né, a gente vai levar dentro do nosso saco de lixo, junto com o pote que a gente trouxe, né, a sopa, para lavar em casa. Então, se acontecer isso com você, ó, faça o mesmo que nós. Leve o seu lixo de volta e leve tudo que você trouxe, porque as coisas que a gente trouxe não fazem parte disso aqui. Então, a gente não pode deixar aqui.